Olá, está no ar o programa que mostra a iniciativa de empreendedores que cruzaram as fronteiras para desbravar o mercado internacional. Esse é o Pé para Fora, seja muito bem-vindo. Hoje nossa conversa vai ser com a Diele Werner, especialista em comércio exterior. Ela vai comentar sobre o empreendimento do Pedro, fundador e CEO da Ultra Cursos, uma rede de ensino que oferece diversos cursos profissionalizantes no Brasil e até em outros países, como o Japão. Vamos conhecer. Sou Pedro Paixão, tenho 39 anos, sou CEO e fundador da Ultra Cursos. Sou advogado, formado por formação, mas hoje eu sou realmente um empresário. Eu costumo dizer que eu sou empreendedor nato. Desde os 9 anos de idade, eu tirava fruta na casa do meu avô para poder vender lá na frente. Quando a fruta já ia ficando um pouco mole, eu fazia um suco dela, transformava num picolé para poder vender esse picolé e conseguir ganhar o meu dinheiro. Então, desde pequeno eu faço isso. Terminei a faculdade de Direito e o meu chefe já me chamou para ser sócio dele. Foi quando eu comecei minha trajetória empreendedora, lá em 2008, quando eu abri meu primeiro escritório de advocacia. E em 2009... certo? Eu, naquela ansiedade de querer empreender numa outra área, ganhar mais dinheiro, crescer rápido, ter uma visibilidade, eu fui atrás em feiras de franquias, em algo para investir. Foi quando eu me apaixonei pelo setor da educação. Então lá eu convidei um colega meu, que seria o meu sócio no escritório, em 2008, para poder entrar nessa trajetória aí do empreendedorismo educacional. Foi quando a gente decidiu comprar uma franquia lá atrás, em 2009, para poder seguir nesse ramo. Porém, eu não tinha a grana necessária para poder abrir. Eu tinha um pouquinho de dinheiro que eu tinha guardado e não tinha muito dinheiro para poder completar o investimento. Foi quando eu pedi ao pai dele que me emprestasse um cartão de crédito para eu comprar ar-condicionado, cadeira, móveis, computadores, para poder a gente conseguir abrir a nossa primeira escola de cursos profissionalizantes. Então, foi aí que ele me emprestou. Porém, o investimento saiu 50% a mais do que eu tinha planejado. E aí o que aconteceu? Eu, como advogado, fui atrás do meu pão, vamos dizer assim, né? Corri atrás do negócio para fazer acontecer. Então, através da advocacia, eu consegui angariar o dinheiro para poder finalizar a primeira escola. E aí a gente inaugurou ela em outubro de 2009 e 8, 9 meses depois a gente já estava abrindo a segunda unidade. E aí a gente foi seguindo essa carreira dentro de uma outra franquia, onde eu cheguei a ser master franqueado aqui em Pernambuco, fui consultor de franchise deles em Alagoas, na Paraíba, fui advogado deles também. Foi quando, em 2016, existiu alguma desavença do ponto de vista mercadológica, de entendimento do que poderia ser bom ou ruim para nós, na época, franqueados, e os nossos alunos. Foi aí que eu decidi, junto com esse meu colega, na época, abrir a Ultra Cursos. Então, em 2016, a gente fundou a Ultra Cursos e de lá para cá começou uma trajetória de expansão. Na época a gente só tinha 2 unidades aqui na região metropolitana de Recife. E aí foi quando apareceu uma pessoa que me conhecia para poder queria abrir uma Ultra Cursos lá em Sorriso, no Mato Grosso. E quando ele me ligou, eu estava pegando um avião para viajar, ia passar uma temporada fora. E ele disse, Pedro, eu tô querendo abrir uma Ultra Cursos aqui em Sorriso e queria entender como é o modelo de negócio. Só que eu não tinha modelo de negócio nenhum, eu tinha acabado de abrir a Ultra Cursos, porém eu não ia perder a oportunidade, né? Então o que foi que eu fiz? Corri, eu fiz, não se preocupe, eu tô pegando um avião agora, quando eu chegar no meu destino, eu te envio por e-mail como é que é a regra. Aí na mesma hora eu peguei o computador, baixei lá alguns modelos de contrato de licenciamento de marca, porque eu sabia que eu não podia ser franqueador, obviamente. E aí, no avião, eu fui redigindo esse contrato de licenciamento de marca. Quando eu cheguei lá no destino, eu enviei para ele, fiz, a regra é essa, o valor é esse. E aí, se você tiver interesse, você me avisa. No mesmo dia ele me respondeu, disse que queria, e aí foi aí que a gente começou a licenciar a marca da Ultra Cursos. Aí um pouco depois, esse meu colega precisou sair para poder entrar no negócio da família, foi quando eu comprei a parte dele e comecei a tocar a Ultra Cursos sozinho. Aí a gente eu abri depois em Aracaju, outras cidades aqui no Nordeste, e quando veio a pandemia lá em 2020. Então, quando veio a pandemia em 2020, realmente foi um baque muito grande. A gente não estava preparado, porque eu não tinha cursos online, todos os nossos cursos eram presenciais. Foi quando eu precisei literalmente me virar de cabeça para baixo, me reinventar, não sabia o que ia acontecer.
realmente, e a gente perdeu praticamente 80% dos nossos alunos. Foi quando a gente voltou no segundo semestre de 2020 e aí começou sim a expansão. Houve uma procura muito grande por qualificação, para poder o pessoal conseguir se relocar no mercado de trabalho. Mudou um pouco o que é que a dinâmica das empresas estavam pedindo. Então a gente conseguiu, com parcerias, aumentar significativamente o portfólio da Ultra Cursos. E aí, com esse crescimento de portfólio, com a mudança de estratégia, que foi agregar ao curso profissionalizante um curso de inglês aos nossos alunos, a gente teve uma procura muito grande e aí começou uma trajetória de expansão bem arrojada. Um dos grandes diferenciais da Ultra Cursos é o nosso portfólio. A gente tem um portfólio muito amplo. Porque a gente entende que o nosso aluno, ele muitas vezes não sabe o que ele quer fazer ainda, ele não conhece o mercado, ele vai se deparar com muitas adversidades e demandas do mercado. Então a gente conseguiu ter um amplo portfólio, onde a gente vai ter cursos de robótica, programação, desenvolvedor de games, design, marketing, atendimento ao cliente, vendas, na área de saúde, cuidador de idosos. A gente tem cursos voltados para a melhor idade, temos inglês Kids para crianças a partir de 4 anos. Então a gente tem realmente um portfólio bem amplo. A gente atende as classes sociais C, D e E, esse é o nosso público-alvo, e a gente vai desde criança até o idoso. É engraçado que hoje praticamente 10% dos nossos alunos são idosos. Tanto que é um mercado que a gente vai explorar. Provavelmente em breve estaremos tendo uma marca dentro do nosso grupo exclusiva para a melhor idade, onde a gente vai estar trabalhando a memória dele, a acessibilidade desses idosos, a tecnologia, porque muitos deles não sabem nem às vezes mexer num novo celular, ele não consegue se adaptar a uma nova rede social, ele não consegue abrir uma conta. Então a gente vai abrir um nicho dentro da Ultra Cursos voltado apenas para os idosos. Em 2021, após ali aquele tumulto da pandemia em 2020, né, aquele auge lá da pandemia, aquele isolamento de todo mundo, em 2021 eu decidi fazer uma mentoria. E eu fiz uma mentoria que eu tive contato com vários empresários do Brasil, com vários mentores que me ajudaram a mudar um pouco a minha ambição, a minha mentalidade que eu tinha para Ultra Cursos. Mudei completamente a estratégia de expansão, mudei completamente o meu foco. Então, em 2021, nessa mentoria, eu conheci um brasileiro, o Guto Aguiar, que mora lá no Japão. Então, lá no Japão, ele já residia há 12 anos lá, e ele tinha uma escola de inglês e japonês para brasileiros. Então foi quando, dentro dessa mentoria, o pessoal fez, cola no Pedro, que o cara é o cara de vendas na área de educação. O cara sabe de tudo, saca, tem uma experiência muito grande, tem 15 anos que ele está nesse mercado e vale a pena tu trocar uma ideia com ele. Ele veio, trocou uma ideia comigo, eu realmente ensinei a ele tudo o que eu fazia. Expliquei, falei, eu quis ajudar mesmo ele. E aí, tudo certo. Ele voltou pro Japão e eu voltei aqui e continuei minha expansão. Em 6 meses depois, ele me liga e fala, Pedro, vamos fazer um call e tal, quero trocar uma ideia contigo, quero tua ajuda. Eu fiz, beleza, vamos. A gente fez um call, bateu um papo, e aí eu perguntei a ele, Guto, o que é que tu fez aí nesses 6 meses daquilo que eu te ensinei? Ele fez, pô, bicho, fiz nada. Eu, assim não dá, né? Como é que tu vai querer mudar? Eu te expliquei e aí tu não conseguiu fazer nada. Eu falei, não tem problema, vamos embora. Eu tenho uma solução para você. Você pode levar o modelo Polo aí para o Japão da Ultra Cursos. Ele, como assim? Que modelo é esse? Não conheço. Aí eu fui e expliquei para ele, que é um dos nossos modelos de expansão, é o modelo Polo. E aí ele virou o licenciado da Ultra Cursos no Japão. E aí o que é que aconteceu? Mudou drasticamente o modelo do negócio dele lá. Aqui no Brasil, eu vendo cursos profissionalizantes e entrego o inglês gratuito para o meu aluno. E lá ele faz o contrário. Ele vende o curso de inglês e japonês para brasileiros e entrega o curso profissionalizante para os alunos dele. E aí começou a fazer um grande diferencial. Isso ajudou ele a aumentar o LTV dele, a aumentar o ticket médio dele. Então tudo isso fez com que a margem de lucro do negócio dele lá no Japão mudasse significativamente. Foi aí que a gente levou a Ultra Cursos para fora do Brasil. Foi a primeira vez lá em 2022. E aí hoje a gente já tem planos de exportar Ultra Cursos para outros países. A gente já tem conversa bem avançada para levar para Cabo Verde, é um país que tem a língua portuguesa lá na África, que seria a nossa porta de entrada para posteriormente chegar na Angola. E um projeto que está assim, só está engavetado, foi engavetado na época da pandemia, mas ele vai voltar provavelmente agora no ano 2024, que é o projeto para a gente ir para o Canadá. Levar para brasileiros inglês, francês e cursos profissionalizantes. E nosso foco é que o imigrante ele tenha uma qualificação profissional, obviamente, voltada para o mercado que ele está lá.
E aí isso faz com que nossa gama de cursos, nosso portfólio amplo, nos ajude a entregar a esses imigrantes um diferencial para eles se destacar no mercado de trabalho internacional, que todo mundo sabe que não é fácil. A gente chegar fora do país e conseguir fazer com que a Ultracursos dê certo, a gente tem grandes desafios. O maior de todos é gente, é procurar gente boa, profissional qualificado, gente que entenda do nosso negócio e consiga transmitir isso aos nossos alunos. Então, o que é que acontece? A gente chega lá no Japão e eu preciso de alguém que ensine como fazer atendimento ao cliente no hotel do Japão. Então, eu vou ter que ir atrás de um brasileiro que saiu do chão de fábrica, que foi trabalhar em uma farmácia, que foi trabalhar no supermercado, que hoje trabalha no hotel, e ele vai ter a experiência dele para mostrar ao aluno da Ultracursos como ele conquistar aquilo. Então, a dificuldade é que ela existe em qualquer país do mundo. Então, a gente precisa encontrar pessoas que muitas vezes não são professores, não têm uma didática muito boa, mas têm aquela vontade, têm aquela paixão de ajudar o próximo. Então, consequentemente, a gente ajuda o nosso franqueado, lá que está no Japão, que futuramente estarão em outros países, em como encontrar essas pessoas para ajudar os brasileiros. Então, esse é um dos grandes desafios, é encontrar gente boa que transmita conhecimento dentro das características, dentro das exigências daquela localidade, daquele país. Outro desafio muito grande que a gente possui é entender como funciona o marketing de cada país. A gente aqui no Brasil é um continente praticamente, então aqui no Nordeste a gente tem uma estratégia, no Sul do país a gente tem uma outra estratégia. Então não funciona, não é diferente fora do Brasil. Então, qual a estratégia a gente consegue impactar, conseguir mais leads, conseguir mais clientes no Japão? Qual será a estratégia do Canadá em Cabo Verde? Às vezes vai ser com parceria de uma empresa, às vezes vai ser com marketing digital, às vezes vai ser com um panfleto, às vezes vai ser com abordagem de rua, às vezes vai ser com outdoor. Então assim, a gente faz um estudo de marketing para aquela região, para ajudar o nosso franqueado a se destacar naquela região e realmente ter um empreendimento com grande lucratividade. Um dos grandes desafios da franqueadora é conseguir garantir que o nosso franqueado lá na ponta ele esteja seguindo a legislação local e que ele esteja entregando a qualidade que a Ultracursos preza para os alunos lá na ponta. Então a gente, via nossos manuais, treinamento e nosso suporte jurídico, a gente garante que o franqueado lá na ponta ele está seguindo os padrões necessários da franqueadora e do país que ele está levando a Ultracursos e a marca. Então realmente é uma parceria. A gente tem que estar junto com esse franqueado. Se a gente deixar ele lá na ponta, ele vai fazer besteira, ele vai de repente levar uma multa e aí vai quebrar um negócio que não é nosso interesse. A gente quer que ele leve conhecimento aos imigrantes, ele leve conhecimento aos brasileiros, ele ganhe dinheiro com isso. A dica que eu daria para os empreendedores que querem colocar o pé para fora e exportarem os serviços da Ultracursos para fora do país seria, número 1, ter coragem para arriscar. Meu amigo, não adianta, você não vai empreender se você não arriscar. Então, vamos lá, conta com a gente que a gente está aqui em parceria para poder fazer o negócio de lá para frente. Então, ó, arrisca, se joga, tenha coragem, vai dar certo. Segundo, preenche lá no nosso site o seu cadastro, que a gente vai entrar em contato, vai entender um pouco da sua situação, qual é a situação, para onde você quer levar, quem você conhece naquela região, ou se você já mora lá, tá? Se você é um empreendedor que mora lá no Canadá e está querendo exportar a Ultracursos para lá, faz o seguinte, entra no nosso site, faz o cadastro, a gente vai fazer todo um estudo de mercado junto com você para entender. Mas qual é a dica principal que eu digo lá? É o seguinte, olha na região, vê os brasileiros. A gente vai vender para brasileiros, a gente vai vender para o brasileiro que mora aí na sua região, certo? Olha para um lado, olha para o outro. Quem está oferecendo um serviço parecido com o da Ultracursos? Provavelmente ninguém. Se tiver, massa. Eu acho que é maravilhoso. Vamos colar nessa concorrência, vamos entender o que ele está fazendo e vamos fazer melhor, certo? A gente chama isso de modelagem, né? Vamos modelar a concorrência e vamos entregar um produto de mais qualidade e mais eficiente para o imigrante brasileiro. Com trabalho e dedicação, o Pedro vai conseguir aí empreender até em outros países além do Japão. E a seguir, vamos conversar com a Adiele Werner, especialista em comércio exterior. O programa Pé pra Fora volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com o Pé para Fora aqui no canal Empreender. Hoje estamos conhecendo o empreendimento do Pedro Paixão, fundador e CEO da Ultra Cursos, uma rede de ensino profissionalizante que busca ingressar no mercado internacional. E a gente conversa agora com a Diele Werner, especialista em comércio exterior. Diele, seja bem-vinda a esta edição do programa Pé para Fora aqui no canal Empreender. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente e falar um pouquinho dessa história aí de empreendedorismo muito bacana. Prazer é nosso te receber aqui mais uma vez para esse bate-papo nesta edição do programa. Diele, qual a sua impressão sobre a Ultra Cursos, que já tem unidades em pleno funcionamento lá no Japão? A história, sem dúvidas, é muito interessante porque demonstra, além de uma história de empreendedorismo e visão realmente de oportunidade, até uma responsabilidade que eles têm com a sociedade, desenvolvendo as pessoas para que elas tenham oportunidades em outros países, né, como o Japão. Então eu vejo que realmente eles foram bem visionários e responsáveis aí por ajudar as pessoas a não apenas morar em outro país, mas estarem mais preparadas e profissionalizadas, né? Buscando oportunidades ainda melhores. Eu vejo que eles são, o fato de empreender em outro país, além de muito desafiador, né? É sem dúvidas aí uma oportunidade de participar do crescimento da vida das pessoas, né? Fazer a diferença na vida das pessoas. Você como especialista em comércio exterior, quais os cuidados, não só o Pedro, que ele deve tomar? Claro, ele vem aí querer, de fato, explorar outros países, mas também outros empreendedores que querem aí almejar, que querem conquistar esse mercado internacional. Quais os cuidados, os critérios que eles devem ter, eles devem tomar na hora de quererem aí cruzar as fronteiras? Olha, eu diria, dentre diversos pontos de atenção, eu acredito que a parte de você conhecer qual é a legislação daquele país, como que você pode atuar como empresa, né? Se essa empresa como ela pode ser aberta, até questões assim ligadas ao nome, porque às vezes o nome que a gente fala aqui no Brasil, ele pode não ser bem interpretado lá fora. Então, questões de burocracia, leis, para que a empresa ela abra e realmente tenha uma boa experiência, né? Além, é claro, de questões culturais, que são muito importantes. Porque quando uma empresa ela é de um determinado país, por exemplo, o Brasil, e ela quer se instalar em outro país, é muito importante que ela entenda que as pessoas brasileiras têm determinadas características de consumo daquele produto ou daquele serviço que não necessariamente as pessoas têm igual no país que ela está se instalando. Então, eu diria 2 pontos de muita atenção são as leis e legislação. Em segundo lugar, a parte cultural das pessoas que vão estar recebendo aquele produto ou aquele serviço. Isso é muito importante você estar comentando, Diele, porque essa questão cultural, ela de fato faz toda a diferença, né? Não adianta a gente ter aqui um produto nacional, um produto brasileiro e querer levá-lo, implementá-lo, seja um produto ou serviço para outro país, independentemente se Estados Unidos ou países da Europa ou da Ásia. E esse empreendedor, ele não ter conhecimento ou não conhecer da cultura daquele país. Além, claro, como você bem disse, a questão das leis, né? A questão burocrática, que isso também acaba influenciando muito, né? Quando uma pessoa pretende ali empreender naquele determinado país, não é isso? Isso, exatamente. Até questões de você procurar as pessoas certas para te auxiliarem, né? Naquele local, desde o contador, como que você vai colocar a sua empresa lá, questões de banco, essa parte realmente burocrática para que você atenda a todas as leis daquele país. Além disso, contrato com quem que vai alugar o local, ou você vai ter uma parceria ou uma sociedade, né? Nesse caso ali de parceria. Então, é muito importante que a pessoa entenda que às vezes as coisas no Brasil funcionam de um jeito e com certeza absoluta no país que o empresário vai se instalar, vai funcionar diferente. Não quer dizer, vai ser difícil ou mais fácil, mas vai ser diferente das leis aqui do Brasil. Então, esse é um ponto de muita atenção. E falando desse sistema de franchise, né, desse mundo
de franquias, para dar certo no exterior, o Pedro ele precisa, claro, dar aí todo aquele suporte para o franqueado, já que esse franqueado vai estar levando aí o nome da empresa, da franquia, para outro país, né, Gelli? Isso, exatamente, dá todo o apoio, porque o conhecimento, o método, o conhecimento, ele na verdade ele é de quem criou a franquia, né? E a responsabilidade dele é de garantir com que quem está assumindo esse compromisso do outro lado cumpra com os procedimentos, com as regras, com o método dele. Afinal, quem procura pelo curso aqui no Brasil e já é referência e vai chegar lá no Japão, vai procurar pelo mesmo curso, a pessoa ela tem expectativa de encontrar as mesmas características, né? Então, como fundador da franquia, ele com certeza deve criar métodos internos, métodos de acompanhamento, de follow-up, que a gente chama, né? Que é acompanhamento do que ele, não só do que ele vendeu e está ordenando, né, essa parte administrativa, mas sim de garantir que o método dele, que o propósito dele como empresa esteja sendo cumprido lá do outro lado também. Então, dar esse apoio, ferramentas, treinamentos e preparação, mas também tão importante quanto preparar é acompanhar. Eu vejo que é muito importante para o sucesso do outro lado que o fundador realmente tenha mecanismos de acompanhamento para que a franquia realmente tenha sucesso e realmente possa cumprir com os procedimentos que são estabelecidos aqui pelo fundador, no caso no Brasil. Falando dessa ferramenta poderosa, o marketing, Gelli, como é que ela pode aí contribuir para todo esse processo de não só de reconhecimento, mas também de se firmar em determinado país? Sabe que o marketing, sem dúvidas, é uma ferramenta poderosíssima, né? E ele tem, falando mais de marketing digital, ele tem esse poder de estar em qualquer lugar do mundo 24 horas, né? Então, é muito importante na questão do marketing essa questão da regionalidade. Então, estratégias que são realizadas de marketing num local não necessariamente vão funcionar em outro local. Então, uma das dicas que nós damos aqui para os empresários e quem trabalha aqui conosco, inclusive nas palestras e eventos que a gente faz, é tomar cuidado com relação à parte de marketing, fazendo com que ele seja voltado ao público daquela região. Mesmo no Brasil, nós temos um país tão diferente de norte a sul, né, com públicos diferentes, necessidades diferentes, imagina no mundo todo. Então, o marketing internacional, ele é um fator muito interessante porque ele vai abranger a questão de necessidades locais, envolvendo até como você vai apresentar o serviço, qual vai ser o canal de comunicação com aquele cliente. Ele vai ser no digital, mas aqui no Brasil uma ferramenta digital é muito famosa. Talvez não seja em outro país, como a gente sabe, né, que o Brasil é um grande consumidor aí de várias redes sociais e líder em diversas que em outros países não representam tanto assim. Então, é muito importante que quem vai pensar na estratégia de marketing pense que, em primeiro lugar, cada local tem as suas características, o público tem características diferentes de consumo e, principalmente, o meio de comunicação utilizado no Brasil pode não ser o meio de comunicação local. Por isso, a importância de você trabalhar com alguns profissionais que são regionais. Às vezes, a agência de marketing de um país, ela não vai entender das necessidades da agência de marketing daquele país ou da pessoa especializada em realizar essa atividade de marketing naquele país. Então, a minha sugestão seria você focar em atender o público localmente com uma estratégia local. Falamos aqui de uma empresa que cada vez mais cresce, né, em outros países, começando ali pelo Japão, mas é muito importante que, embora seja global, ela tenha ação regional. Perfeito. A gente sabe, né, Gelli, o quanto que essa ferramenta, o marketing, ela transforma e revoluciona o ambiente de negócios, independentemente do segmento de negócio. Gelli,
Eu quero aqui agradecer imensamente a sua participação nesta edição do programa Pé para Fora aqui no canal Empreender. A Diele Werner, que é especialista em comércio exterior, mais uma vez, muito obrigado, querida. Obrigada a vocês, foi um prazer e sucesso. E o programa Pé para Fora chega ao fim. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição aqui na tela do canal Empreender.